Olá, eu sou Marcelo Benevides e estou de volta aqui ao escritório da Crispin Law. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que atinge muitos dos imigrantes, independentemente de status migratório aqui nos Estados Unidos, falar sobre essa questão de casar no Brasil, se divorciar aqui, questões de pensão alimentícia, como é que fica todo esse imbróglio, né? E também se isso pode, quem sabe, afetar uma legalização aqui nos Estados Unidos. Então hoje eu tenho aqui a honra, o prazer de conversar mais uma vez com a nossa super advogada, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Marcelo. Estamos melhorando aqui nesse país, né? E hoje a senhora também é uma especialista em direito de família aqui nos Estados Unidos, né? Sim, com certeza, e é uma área onde as pessoas têm muitas dúvidas e informação errada, infelizmente, porque muita gente acha que pelo fato de não ter status imigratório, essa pessoa não tem direito ou até não pode ir na corte de família, por exemplo, para pedir um divórcio ou se defender num processo de divórcio ou pedir pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e absolutamente não, tá? Não, o que eu estou querendo dizer? Todas as pessoas têm direitos e têm deveres também, independente da situação imigratória, Marcelo. Sim. Então você pode se divorciar aqui e em muitos casos deve e tem que se divorciar aqui para que o seu divórcio seja reconhecido, mesmo que você tenha se casado no Brasil. Tá? Okay. Você tem todo o direito de pedir reconhecimento de paternidade ou de pedir guarda de filhos. A gente aqui não usa o termo visita com filhos. A corte aqui entende que um pai ou uma mãe não visitam com um filho. Eles Sim. têm o que a gente chama de parenting time. Então é tempo de pai ou tempo de mãe Sim. com a criança. Sim. Pedir pensão alimentícia, pedir correção de nomes ou de informação que está errada em certidões de nascimento. Sabe uma coisa muito comum? Pessoas que, por exemplo, entram no país, trocam de nome ou entram com o que a gente chama de montagem, com nome, tá? E acabam se casando e registrando o filho com nome diferente. Tá? O nome daquele passaporte que foi montado? Montado. Já vi, eu represento um número imenso de casos assim, ou as pessoas na hora ficam confusas e escrevem data de nascimento, feito a gente coloca no Brasil, que é primeiro dia, mês e ano, e aí só depois de um tempo percebe que está errado. Você tem que ir na corte de família para pedir, você precisa de uma ordem judicial para isso ser corrigido, e o juiz não vai brigar com ninguém, não. Tá? Mas ele precisa emitir essa ordem, não vai brigar, não vai punir, não vai perguntar por que você usou o nome errado, mas eles emitem uma ordem para que isso seja corrigido. Então são uma série de coisas que devem ser resolvidas e que as pessoas têm receio, principalmente por causa da situação imigratória. Exatamente, esse é o ponto, né? Pessoas que vieram já errados, né? Um passaporte montado, e aí transfere esse nome para o filho, não é isso? E aí como é que resolve esse imbróglio, doutora? Como é que fica? Existem processos diferentes na corte de família, nos quais, por exemplo, você pode entrar com uma solicitação para que um nome seja corrigido numa certidão de nascimento. Então existe uma série de requerimentos e passos, mas aí isso depois chega até o juiz e o juiz assina uma ordem. Você precisa de uma ordem judicial para levar até a prefeitura, para que a prefeitura emita, por exemplo, uma certidão de nascimento nova, corrigida para uma criança, ou emita ou faça uma correção numa certidão de casamento. Isso é muito importante. Sabe uma outra coisa, por exemplo, em Massachusetts que acontece muito? Existe uma lei aqui que é antiga, qualquer dia vai cair, mas por enquanto continua em vigor, de que se você está casado legalmente com uma pessoa, isso aí até é casada, porque isso serve para mulher, tá? Se você está casada legalmente com uma pessoa e aquela mulher está grávida e tem um filho, por lei o filho é do marido. Quando muitas vezes pode não ser, porque ela pode estar só separada, por exemplo, casou
separou do marido, conheceu outra pessoa, está vivendo junto com outra pessoa, engravidou, está tendo um filho, mas como ela ainda é legalmente casada com outra pessoa, na hora que ela vai registrar a criança, obrigatoriamente eles vão querer registrar a criança no nome do marido e não no nome do pai biológico. Olha isso. A não ser que o marido assine um documento falando que ele não é pai. Então, o que acontece muito... Tá complicado ou tá dando para acompanhar? Não, estou tentando te acompanhar. Isso é interessante. Então, muita gente fala, olha, eu casei, eu estou casada legalmente, mas eu já estou vivendo com outra pessoa, o filho é dele, eu não achei o ex-marido. Tá, o pessoal no hospital ou no registro vai falar, ó, o nome que tem que entrar aqui é o nome do seu marido, porque é a lei. Do marido que está casado, que ela não se divorciou ainda. Que ela não se divorciou ainda. Então, depois disso, você tem que entrar com um processo na corte de reconhecimento de paternidade, tá? Quando o pai vai falar, não, eu sou o pai biológico, o marido vai ser notificado, mesmo que eles não estejam divorciados ainda, tá? E isso é consertado também, sem brigar. Gente, eu falo sem brigar, é porque, pessoal, eu escuto tanto, nossa, o juiz vai brigar comigo. Eu falo, o juiz não vai brigar não, minha filha, o juiz vai resolver a situação. As pessoas têm medo de que o juiz vai não só brigar com a pessoa porque que ela arrumou, usou um nome diferente, ou brigar com a pessoa porque que ela não divorciou do marido e teve filho. Absolutamente não, tá? A corte de família, e olha, eu já represento pessoas em casos na corte de família desde 2003, quer dizer, são 22 anos, sim, né, tá? Juízes ficam furiosos quando, em alguns casos, a outra parte tenta levantar, por exemplo, problemas imigratórios. Eles não querem saber disso. Ninguém está lá para poder falar se está ilegal, se veio pelo México, principalmente no que diz respeito ao que vai ser o que o juiz determinar que é melhor para a criança. E o fato de você ter um pai ou uma mãe que estejam fora de status, isso não quer dizer que ele ou ela vão ser piores pais ou mães, tá? Então, a corte não quer saber de situação imigratória, a não ser em casos de exceção, quando, por exemplo, um já está detido e para ser deportado. Isso é outra história, né? E uma outra coisa que as pessoas precisam saber também, por exemplo, qualquer audiência na corte de família, a corte tem que providenciar o intérprete. Então, você tem direito a ter intérprete pago pelo governo. Não é qualquer intérprete, não. Intérpretes que trabalham e são licenciados para a corte de família. Então, é fundamental para que a pessoa, quando ela vá na audiência, se ela não tiver o advogado que possa estar ali explicando para ela, ela tem o direito de ter um intérprete que vai traduzir tudo o que ela quer falar para o juiz e tudo que o juiz e as outras partes estiverem falando. Muito bem, então para a gente entender, corte de família é uma jurisdição, né, e corte de imigração é outra, né? Completamente. Elas não se misturam. Não, além do mais, é o seguinte, corte de imigração imigração é lei federal, né? Corte de família é estadual. Nós temos várias aqui em Massachusetts, cada uma abrange certas cidades, tem jurisdição sobre certas cidades, então, para você saber qual é a corte aonde você tem que ir para entrar, por exemplo, com pedido de pensão alimentícia, nós temos que olhar onde que a criança está morando, para determinar onde que tem que ser o processo, tá? Ok. Mas é completamente separado. Porque a senhora tocou no tema que é importante a gente focar aqui, né, pontuar que há separações que são conturbadas, né, e às vezes uma das partes não fica feliz com a separação, e sempre há uma questão aí que é preciso falar, né? Porque, se você está sem documento, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essa pessoa que está ameaçando a outra parte, que não tenha documento eventualmente, ela pode sofrer alguma sanção, alguma consequência? Foi ótimo você ter falado sobre isso, porque infelizmente o que eu vejo acontecer num número muito grande de casos é a pressão ou a violência doméstica, né? Vamos lembrar que a violência doméstica é psicológica, não é só física. Sim. Também de que uma parte
coloca sobre a outra e fala, você não vai na corte, porque se você for na corte, eu vou falar para o juiz que você está aqui ilegal e eles vão te deportar, ou então você não tem direito, ou o juiz vai chamar a imigração para te buscar. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Muito antes, pelo contrário, eu acho que se uma pessoa for perante um juiz e falar algo desse tipo, quem vai ter problema é o próprio que está falando, tá? Pelo amor de Deus, isso não existe. Não deixe de procurar os seus direitos, não deixe de se proteger também. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que chorou barbaramente comigo no telefone porque tem medo. O cônjuge falou que por causa do status imigratório dessa pessoa, que se ela fosse na corte para pedir pensão alimentícia para o filho do casal que eles estão se divorciando, de lá ela já ia sair presa pela imigração. Então não só essa pessoa deve pedir uma ordem de proteção contra esse cônjuge para parar de ameaçá-la, intimidar, que ela está com medo do que pode acontecer com ela, mas ela tem todo o direito e deve buscar a proteção da corte de família. Porque como é que fica, né? Alguém que tem a obrigação de pagar, né? A pensão alimentícia tem que ser paga, aí a mulher já está vulnerável, né? Até financeiramente. Aí o camarada chega para ela e fala assim, olha, eu não vou pagar a pensão e se você me levar à corte, eu vou te denunciar. Isso, infelizmente, Marcelo, acontece muito e acontece dos dois lados. Vamos lembrar que existem pais que ficam com os filhos ou que ficam com as crianças e que estão sujeitos a isso também. Gente, eu sei que muitas vezes nós falamos muito mais a mulher, porque realmente é um fato de que as mulheres são as maiores vítimas, mas existem homens vítimas também, sem dúvida alguma, mulheres que não deixam os pais verem as crianças, que estão tentando manipular, tá? Para receber outro tipo de benefício. Os direitos são iguais para ambos. A corte, a lei incentiva que ambos os pais estejam presentes na vida de um filho ou na vida dos filhos. Isto é muito importante. No caso da mãe também acontece isso também? De repente eu falei aqui no caso do pai, né, que às vezes não está enrolado para pagar a pensão e acaba dizendo que vai denunciar a mãe. E a mãe também dizendo que, olha, se você não fizer isso, eu vou te denunciar também. Eu não vou te deixar, ou então eu só vou te deixar ver seu filho se você me pagar dobrado. Isso não existe, tá? Vai na corte, gente. Tem um processo, tem uma ordem judicial que vai... Corte de família. Corte de família. Nós estamos falando, tá? Tem uma ordem do juiz da corte de família aonde está determinado dia e hora para você ir buscar o seu filho, para ficar com ele, para passar fim de semana com a criança. Valor da pensão também? Valor da pensão alimentícia. Pague através do governo. Você sabia que existe uma forma que você paga direto para o governo estadual, aquela conta, aquele dinheiro então é repassado para a pessoa, então o próprio governo, você pode entrar na conta da pessoa, ver tudo que foi pago no dia que foi pago, porque eu já tive inúmeros casos, por exemplo, de pessoas que pagavam a pensão alimentícia, davam um cheque, a outra não descontava e falava que nunca tinha recebido. E aí falava, você está me devendo, ou ia na corte e falava, você está me devendo, e um não tinha como comprovar o outro. Então, a melhor forma hoje em dia, ainda mais tudo digital, tudo eletrônico, né? Faz o depósito em conta da pessoa, discrimina, né? Você pode fazer o Zelle, por exemplo, ali tem um trecho ali, uma parte. Exatamente. Você coloca a mensagem ali, né? Mas você vê muita gente ainda exigindo, e através de ameaça, eu quero que você me pague em dinheiro. Aí complica, né? Como é que comprova o pagamento em dinheiro? Né? É difícil e é triste, eu sempre falo isso, eu fico filosofando. A gente vê que essas pessoas um dia tiveram algum tipo de relacionamento, né? Viveram juntos, que foram bons, que se quiseram, se gostaram, sei lá o quê. Tiveram filhos. Acabou, tudo bem. Mas vamos primeiro lembrar de que quem sofre mais nessas coisas todas são as próprias crianças, que aparentemente os pais algumas vezes esquecem. E segundo, mesmo que tenham um ódio total um do outro, vamos até a corte de família, sim, vamos resolver para o bem e proteção de ambos, sim. de colocar tudo no papel.
As informações, então, em relação ao status migratório do casal, essas informações não são compartilhadas. Não são cruzadas. Né? Não. Mais uma vez, o fato de você estar legal ou ilegal no país não vai modificar a sua obrigação, por exemplo, de pagar pensão alimentícia. E o seu direito, se você quiser, de estar presente na vida do seu filho. Isso, porque o maior temor das pessoas é, não vou mexer com corte não, ainda mais agora nesse período aí conturbado, aí vai que de repente o ICE vai estar lá e tudo mais, o mais importante é resolver isso logo, né, doutora? Sim, com certeza, e olha, na Corte de Família existem um número muito grande de casos e situações nos quais as audiências são por Zoom. Olha aí, né, de repente não precisa nem ir lá na corte, né? Então, e a senhora pode fazer essa representação, né? Uai, eu já falei, né? Só há 22 anos. Pronto, está aqui para isso também a doutora Hannah Crispin, ela que é advogada de imigração e também de direito de família aqui nos Estados Unidos. Então, se você estiver passando por alguma questão, alguma situação assim, você pode contactar a nossa doutora Hannah Crispin. Eu vou deixar o contato fixado aqui nos comentários, né? Você pode entrar em contato também diretamente com o escritório da Crispin Law. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Até a próxima. É isso, minha gente. Eu conversei com a doutora Hannah Crispin. Reforçar para você deixar o like nesse vídeo. Se você tiver algum questionamento, mande aqui nos comentários. A gente encaminha para a doutora Hannah Crispin. Se inscreva no canal do Benevides também para você ficar por dentro sobre direito de família, dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, direitos dos imigrantes, né? Tudo isso você fica por dentro através do canal do Benevides. Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.